Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, todos os dias da nossa vida. Minhas amigas, hoje é domingo. O sol está bem afeito, apesar de ter assim algumas nuvenzitas, mas o sol está bem forte. Eu gravei para vocês um bocadinho, vocês vão ver a seguir, e gravei também um cafezinho muito gostoso, com uma mosquinha que apetece. Assim da manhãzinha apetece um café assim mais caprichado. Eu já tenho aquela coisinha já há uns 4 anos, até o José comprei, acho que foi na Vorten, se não estou enganada, na Vorten da cidade, há uns 4 anos atrás, 4 ou 5 por aí. Portanto, agora não, é capaz dos chineses vão eu penso que cheguei a ver na casa cheia aquelas coisinhas parecidas aos brasileiros, porque eu conheci aquilo quando a gente estava numa outra casa, não sei qual delas agora, com o bulho da máquina de café partia. E naquela altura a gente não podia comprar, agora já há 12, 14, aquelas chaleirazinhas de bulho, de vidro, já assim mais baratinhas, mas naquela altura não havia assim tão barato. E a gente não podia comprar naquela altura. E então eu via isso nos vídeos. E eu disse assim, até, para vocês verem que naquela altura até, eu cheguei a pegar num paninho, num pano branquinho, e pus dentro de uma, sabem aquelas, os coadouros, pus ali dentro, pus o pó e fui pondo a aguinha para a gente beber, para ficar o café. Depois eu disse ao José, um dia que eu lhe faço, disse, experimenta entrar assim, ver se dá alguma coisinha dessas para a gente ver. E fiz um bom tempo. Estive fazendo café assim, de repente aí um mês ou 2 ou 3, já não me lembro. Até que depois surgiu a oportunidade de comprar uma maquinazinha e a gente comprou, sabem? Enfim, foi assim que a gente também já passou por essas coisas de fazer café assim. Eu gosto muito de café passado assim, fica muito gostoso. É igual ao da chaleira, daquela de vidro. A gente mete na mama o coisinha ali, o papelinho, metemos o pó e coa. A água vai fervendo, vai passando pelo café, vai indo para baixo, fica igual. Mas assim ainda é mais gostoso, não sei porquê. O café fica bem quente, apesar de levar ali um bocadinho aquele ali encaixado, porque encaixa mesmo na garrafa de calor. E não cai, sabem, encaixa mesmo ali. Aquilo agora eu não sei, eu penso que aquilo é 04 ou 03, não sei bem. Só sei que encaixa ali. E eu gosto muito de cafezinho assim. Já tinha saudades de beber um café assim, mas fica bem quentinho o café. Então, minhas amigas, por isso eu vou deixar aí também de clipe, gravei e disse, elas vão gostar de ver. Como a mosquinha é como uma terapia, sabem? E então este solinho, melhor ainda. Ontem não choveu, estava previsto chover até terça-feira, mas eu já estive a ver, acho que o tempo mudou, agora dá solinho, até diz que dá solinho a partir do dia 24, tinha dito que era a partir do dia 20, hoje já não sei de mais nada. Mas salada russa, olha, o tempo é que manda, a gente não pode dizer nada, os sites já não diz tudo, nada direito, e a gente, olha, toda a vez que vier aqui, que eu olhar ali para fora e digo como é que ele está. Já teve mais sol que o que está, mas oxalá que venha também o solinho, que hoje é dia da procissão, não é? A procissão de Santa Bárbara, e para eles também estão um dia bonzinho, para as meninas também, para toda a gente que vai na procissão, que é mesmo assim. Minhas amigas, a respeito do vídeo do Fernando de ontem, algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas vieram ter comigo entre aspas, vieram no Messenger
Falar-me o porquê, porque sabem a situação dele ali, já estava tudo direito, tudo legal ali, porque é que ele disse ontem aquilo no vídeo. É assim, eu não posso falar por ele já é maior de idade, ele sabe o que é que faz, sabe as responsabilidades que tem, não me cabe a mim falar nada. Nós pais damos conselhos, nós pais fazemos o que podemos, não é? A gente abre os olhos, a gente tem uma visão diferente, porque os jovens de hoje em dia têm uma visão totalmente diferente da vida que nós temos agora. A gente já passou por aquela idade, já passamos por várias decisões, nas quais também eu me arrependo hoje em dia, mas a vida é assim, a vida é feita de prós, contras, fazemos o que podemos, não é? A gente sabe mais ou menos, na época a gente também já teve várias decepções, várias coisas, e a gente faz o que pode, dá os conselhos que pode, e o que a gente pode mais falar. Agora está neles, não é? As decisões que eles querem tomar. O que é que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. A gente tem em casa, olha que sabe, e enfim. Nós só, como eu já disse, a gente faz o que pode e dá os conselhos que pode. Minhas amigas, como eu já disse, hoje é domingo, muita gente fizeram um grelhado zen. Como vocês virem no vídeo, fizemos aquele entrecosto, ou seja, que estava assim às tirinhas. Eu gostei, estava bem grelhadinho, bem gostoso. Ainda gostei ali umas quantas, dá para uma pessoa, dá para o José, como é que ele gosta mais daquilo. E então, vou fazer uma coisa levinha, depois eu mostro realmente o que é que eu vou fazer, para deixar aqui registado no vídeo, tá bom? Enfim, depois fiz a mesa, como vocês sabem, até tinha dito que a mesa ia ficar para o dia, para o vídeo de hoje, não é? Acabei que depois meti no mesmo vídeo, porque achei que o vídeo também não estava assim tão grande, e já que eu comecei a falar na mesa, era normal, pronto, para algumas pessoas que são mais ansiosas, acabaram por ver a mesa ontem. Mas depois é que eu me lembrei, eu disse amanhã, não sei o conteúdo que vai ter, e mostrei tudo hoje. Sabem, às vezes a gente tem que guardar também alguma coisa para o dia a seguir, mas é assim, minhas amigas, não importa, agora já está lá, já está no vídeo, fiz o que eu pude, faltava algumas coisinhas aqui, faltava as chavezinhas, as canecas, faltava muita coisa aqui na mesa. Pronto, eu fiz o que a gente tinha, o que estava assim mais disponível, faltava o sumo também, os copos para o sumo, mas como vocês sabem, a mesa também não é assim tão grande, e tinha bastante coisinha aqui, e como eu também tinha aqui o computador, os 2 computadores, enfim, não dava assim tão bem para eu meter mais coisas aqui. Também não tenho assim grandes coisas para pôr aqui assim de sumos. Fiz as frutas e olha, foi o que eu tive, não é? E cada um faz de maneira que pode, e aquilo que gosta e aquilo que tem, que é mesmo assim. E é isso, minhas amigas, então fiquem por aí que depois é de mostrar mais qualquer coisa a vocês.
está no momento do nosso Evangelho diário aqui, o nosso conselheiro, não é? De todos os dias, aquela palavra que nos faz ficar fortes, para nós ficarmos assim, passarmos o dia a dia. E hoje já é 19 de julho, já estamos a 19 de julho, são 7h30 da manhã e hoje a leitura está em Mateus 13, vá do 24 a 43. E temos também de 13 o capítulo e o versículo do 24 ao 30, mais curto. E começa assim. Custa assim, é assim, eu também tem palavras que custa ver. Jesus propôs às multidões a seguinte parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então o joio. Chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele respondeu-lhe: Foi o inimigo que fez isto. Os servos disseram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Ele respondeu-lhes: Não, para que talvez não suceda que, arrancando o joio, arranquei juntamente com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até à ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiramente o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propus-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja fermentado. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, despedido o povo, foi para casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, que somos nós. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o demónio. O tempo da ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos, de maneira que, assim como é colhido o joio e queimado no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. Por isso é que as pessoas dizem cá o inferno. O Filho do Homem enviará os seus anjos
e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, ou seja, os que praticam a maldade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos para o resumo. O reino do céu que habita em mim e na igreja é algo misterioso. É a vida divina a fazer germinar o bem, a graça, a justiça, a paz, o amor. Parece ser a vida e o amor trinitário no coração e na vida da igreja e na minha vida. Bendito seja Deus, para me teres revelado esse reino, por me dares esse reino. Quero colaborar nesse reino e ser testemunha dele. Ajuda-me a ajudar a construir o teu reino no coração de muita gente, no coração do mundo. Portanto, aliás, 3 histórias que Jesus dá a conhecer como é que a maldade, como é que as coisas foram e ainda são feitas. Ou seja, Jesus dá as coisas, mas nós, não é? Que sabemos o que é o bem e o mal, escolhemos. A gente é que escolhe a vida que semeia, minhas amigas. A gente é que escolhe as coisas que a gente colhe para a nossa vida, sabe? Se a gente somos boas pessoas, mas caldeado com outros tipos de pessoas, a gente semeia o trigo e o joio juntos, que não vai dar certo. Porque o joio são pessoas que são pessoas sonsas, são pessoas que nunca te dizem que não, mas roi-te a casaca por trás. Sabem? Se tu estiveres na mesma mistura, vão dizer que tu és igual. Mas para Deus sabe que não és igual. Portanto, a gente temos que fazer a vida como... Porque a gente sabe de onde é que está a maldade. A gente sabe se estão fazendo maldades aos outros. Aqui está tudo escrito. Os anjos, está tudo escrito. Depois é que ceifarão. Ou seja, se a gente não atinar em vida as coisas, se a gente não reparar e não quiser encarar a vida com as coisas, porque há pessoas que fazem maldade e admitem que não fazem. Para elas criticar os outros e estar sempre com piadinhas para os outros, e se pessoas que só elas é que sabem, elas é que fazem as coisas, ou seja, pessoas com muita proeza, pessoas que têm mania da grandeza, são pessoas que a gente quer queira, quer não, elas não admitem que falhem, elas não admitem que não sabem, elas sabem, passem por tudo e por cima de todos. Só que depois, não pagas cá, pagas lá. Vocês lembram-se das nossos avós e nossas mães, olha o inferno, não, o inferno não existe, não é? Muita gente dizia isso. E paga-se cá também já, porque a vida roda. O mundo é um jardim. O mundo tem boas flores e más flores. O mundo tem pessoas boas e pessoas menos boas. O mundo oferece-te muita coisa. O mundo hoje em dia está perdendo muita gente, até a saúde. Perde, sabe? É muita coisa, sabe? É muita publicidade, é muita tudo caldeado, não, sabem? Coisas que não há respeito. Hoje em dia há tantos reclamos que antigamente a gente só via aquelas mulheres em revista e é quando compravam. Estão a perceber? Hoje em dia tudo à vista e às claras. Já não há respeito por ninguém. Toda a gente anda com, assim,
como quer, como aqueles que estão andando em casa vão assim para a loja. Não é assim de vestir humildemente. Ninguém está a dizer que vai para a loja com roupas de domingo, não é isso. Mas roupas que é para estar com o teu marido em casa, não é para ir à loja com aquela roupa. As pessoas não estão tendo respeito por ninguém. Depois já há traições, depois os maridos pensam que em casa as mulheres são iguais e vice-versa. Depois já há os prejuízos, casamentos desmanchados, coisas para aqui e para acolá. Porquê? Porque como o inimigo está no mundo e o inimigo entrega tudo o que tu queres ver. Quanto mais pensas, mais as coisas te mostram. Quanto mais tu pensas aquilo, mais as coisas te rodeiam. Teve um padre que disse assim, para as pessoas acreditarem e saberem que é verdade, uma mulher quando está grávida, vê muito grávida. Porque está grávida, tem o pensamento de grávida. E vê muitas grávidas. A pessoa quando está com o instinto de uma coisa, aparece logo tudo ali. Portanto, as nossas energias, temos que ser pessoas coerentes. E de onde é que a gente vai buscar, minhas amigas, de onde é que a gente vai buscar um bom viver, uma boa escolha? Quem é que nos ensina a ter modos? Quem é que nos ensina como é que a gente deve ser na vida? Quem é que nos ensina como é que a gente deve lidar com os outros? De onde é que a gente vai buscar essa sabedoria, esse ensinamento? Às Escrituras, ao Evangelho, à Bíblia. Sabe, minhas amigas? Não é que a gente não possa rir, sabe, ser feliz, dar um passeio. Ninguém está dizendo nada disso. Aqui, pôs-se em questão é a justiça de uma pessoa. Pôs-se em causa é o ser, as características que ela tem, sabe? A maneira dela se aprecia para os outros. O respeito que ela tem pelo mundo, o respeito que ela tem pelos outros. Porque se a gente for viver o que o mundo tem, minhas amigas, a gente estão perdidas. Sabe? A gente tem que viver com respeito. A gente tem que viver com honestidade. A gente tem que viver para agradar a Deus e não aos outros. Sabem? Ter respeito pelo que a gente carrega, porque a gente tem o Espírito Santo dentro de si. A gente tem que ter respeito pelo nosso corpo. Temos que ter respeito pelo ser de luz que nós temos. Fomos criados à imagem de Deus. Temos que ter respeito por Deus. Não é? Se a gente tem que ter respeito pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pela nossa casa, não é? Se a gente tem respeito pelo nosso marido e não vamos para aí para os maridos dos outros, temos que ter respeito por Deus. Porque Deus não quer que a gente sejamos traidoras. Deus não quer que a gente seja falsas, mentirosas, invejosas, maldosas. Jesus não quer nada disso. As pessoas que são assim é o joio. Cá há imensos jardins, já no mundo inteiro, tanto joio. Mas o que conta é o trigo. O que conta é a semente que a gente planta na nossa vida. Sabem? E por isso é que eu digo, minhas amigas, estar no mundo não é fácil, não é difícil. Basta a gente seguir as coisinhas certas, não fazer mal a ninguém, fazer as coisinhas todas direitinhas. O inimigo vai te lançar tanta coisa, mas se a gente estiver ali pedindo a Deus, Senhor, ajuda-me, porque o inimigo está-me fazendo isso, Deus vai te ajudar. Deus está lá na frente já. Amanhã de tudo, a gente não sabe, a gente não vê, mas Deus vê o que é que tu precisas. Deus vê, por isso mesmo, minhas amigas, ajudem os vossos amigos, a vossa família, os vossos filhos, a vocês próprios. A gente tem que se ajudar a gente mesmo, porque se a gente não tiver bons da nossa cabecinha e bons das atitudes que a gente vai tomar na vida, quem é que vai ajudar? Na tua casa, na tua família. Quem é que vai ajudar? Nós, basta uma pessoa numa família
ser orientada por Deus e pedir a Deus, Senhor, orienta-me, Senhor, ajuda-me. Porque o inimigo entra por nós também, com uma conversa. E entra por qualquer um dos outros. Mas se aquela família não estiver protegida por aquela pessoa, a família desanda. Sabe, minhas amigas? É preciso ter muito cuidado com certas atitudes, com quem andas. Pede a Deus orientação. Pede ajuda a Deus para te orientar, a te dar sabedoria e inteligência. Para a gente saber como é que a gente vai fazer as coisas na nossa vida, minhas amigas. Não é fácil. O inimigo vai levantar muitas mentiras, o inimigo vai levantar muitas rasteiras, o inimigo vai dizer não fiques ali, o inimigo vai dizer olha as pessoas estão sendo assim para ti, porque ele quer te tirar dali. O inimigo sabe que tu ali estavas bem, o inimigo está-te pondo à prova se vais aguentar ou não ficar ali. Às vezes a nossa cabeça engana-nos, a gente tem que ter os pés muito assentos na terra, sabe? E ser muito convictos, não, eu vou esperar por uma resposta de Deus, sabe? E é assim, minhas amigas, a gente não estamos sozinhos. Temos 3 tipos de pessoas, 3 tipos de maneira que a gente vê o mundo. E a gente, se não semear na nossa vida atitudes boas connosco e com os outros, a gente vai colher muita silva, a gente vai colher muitas pedras, a gente vai colher muitas chuvas, muitos temporais. A vida em si, por algumas atitudes que a gente já tomou e às vezes ainda toma, porque a gente não sabe bem do que é que a gente está fazendo, a gente apanha tantas chuvaradas, tantas coisas que a gente apanha, algumas coisas que a gente já disse, e diz aí ainda, se fosse comigo eu não fazia aquilo, não sabe fazer aquilo, outro. E a gente apanha com a vida. Porque a vida diz, falaste dos outros, olha o que tu tens. Estás a ver a trave no olho termo, olha para o teu. Sabe? A gente tem que aprender muito com Deus. A gente aprende todos os dias. Todos os dias Deus dá um conselho para a gente todos. Minhas amigas, ninguém é perfeito. É também não sei. E eu aprendo todos os dias aqui com este Evangelho. Nós todos estamos no mesmo barco. A gente tem que aprender como é que a gente vai ceifar, e agora eu fiquei assim saber falar, como é que a gente vai ceifar a nossa vida. Sabe, minhas amigas, a vida é linda, a vida é boa, temos tantas coisas, paisagens lindas, Deus criou o mundo. Não vamos deixar o inimigo destruir o mundo que Deus criou. A gente não pode deixar. A gente temos que ser fortes, ir para a frente, decididas, mulheres respeitosas, mulheres ali guerreiras, mães de família, boas esposas, boas donas de casa, fazer um pouco de tudo, certo? E não deixar as coisas ser trocadas pelo inimigo. Ter atenção com as nossas antenas. Nossas antenas é a nossa cabeça, certo? Não pensem para o mar. A gente tem que ser mulheres certeiras, mas para a gente ser assim, a gente tem que ouvir mais Deus, a gente tem que pedir mais conselhos. Senhora, mostra-me, diz-me como é que eu posso ser melhor, diz-me o que é que eu estou errando, sabe? Senhora, mostra-me como é que eu posso ser uma melhor mãe, uma melhor dona de casa, uma mulher, sabe? O conforto. Não vale a pena meter uma toalha que o meu não repara. Não vale a pena comprar um vaso porque o meu filho não repara. Repare. Eles podem não dizer que não reparem, podem dizer que não, mas reparem. Vocês vão experimentar. Meter uma mesa de vez em quando, uma mesa, um lanchinho. Uma coisa nova aqui, não é de costume fazer isso. É a primeira coisa. Ou querer pôr uma cortina ali nova, umas cabeceirinhas diferentes no sofá, uma toalhinha nova, nem que seja de plástico. Toalhinha nova, um ramen, uma comidinha mais num pratinho, seja qual prato for, não é preciso ser pratos de luxo. Comidinha ali bem amanhadinha.
Vocês vão ver que vai fazer diferença. Se é mais calma, já vão querer vir para casa mais cedo, já vão querer ficar mais em casa. Oferecer ao marido uma máquina de café puro, faz com que não venha mais tomar café para o café, que até que os cafés dos cafés é mais fortes, sabem? Vocês vão ver como é que as coisas se tornam. Porque Deus ensina, Deus dá conselhos muito bons. A gente tem que saber em que terra a gente está, qual tipo de terra a gente está cultivando, o que é que a gente está fazendo para a nossa vida, sabem? Não é que a gente tenha que desprezar os outros, não. Bom dia, boa tarde, tudo bem, mas se a gente vê que realmente a gente está vendo outro tipo, que não é bem aquilo que se enquadra no nosso gosto e na perspectiva que Deus quer que a gente faça, a gente não se mete. A gente faz a nossa vida, nas calmas, o que vier é porque Deus quer que passe por ali, sabem? E é isso, minhas amigas, mesmo com amizades, e a gente tem que ter, como eu digo, os pés assentos na terra e Deus assente no nosso coração, na nossa cabeça, e ser pessoas mais decididas, pessoas que com muita força de Deus para saber em que tempo é que a gente está, certo? E é isso, minhas amigas, eu espero que esta leitura nos tenha aberto os olhos. Sabem, às vezes a gente pensa que sabe tudo, mas a gente não sabe nem a terça parte daquilo que a gente deve saber. Mas a gente vai aprendendo que a gente são pessoas discretas, não é? Que é mesmo assim. E pronto, minhas amigas, bora lá agradecer por mais este dia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo ao mal. Cobre com o teu mão de todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamento que as pessoas façam e que dê sempre tudo certo, Senhor. Que nada fique para trás. Senhor, cobre com o teu mão todas as instituições, trabalhos, viagens, transportes, todas as pessoas desanimadas, tristes, todas as pessoas confusas, com depressão, ansiosas, com síndrome do pânico, aqueles ataques de pânico que as pessoas sentem às vezes, com nervosismo, com muita coisa carregada nas cabeças, muito trabalho, muito stress no dia a dia. Que o Senhor cubra com o seu mão tudo isto. Papéis de tribunal, papéis de compra e venda, papéis de imigração, enfim. Que o Senhor cubra com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, que o Senhor tem por nós. Trata do que tem que ser tratado. Livra-nos os nossos passos. Livra-nos de tudo, Senhor, o que é mau. Amém. Não, minhas amigas, esqueci-me. O Senhor nos ajude a ir levando um dia de cada vez e ser pessoas o mais limpas por dentro, pessoas com mais carisma pelos outros e por nós próprios também, para a nossa família, que a gente tente sempre ser pessoas, não que queira ter sempre razão, mas que tenhamos sempre um conselho, mas um conselho de bem, não um conselho para alcançar os seus objetivos, um conselho direto, e passam sempre a opinião de Deus, sempre. É isso, minhas amigas, e espero que vocês tenham umas festas aí nessas paróquias que vão ter as procissões hoje, não é? Que o dia fique bom, que as pessoas aproveitam. Muita saúde para todos. Um grande beijinho, um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.